Olá, meu nome é Vinícius Meniel e hoje eu estou aqui para falar sobre 4 temas específicos com vocês. Primeiro de tudo é sobre a minha casa dos sonhos. Eu considero que uma casa que eu gostaria muito de ter seria da classe que é uma mansão. Acho que seria muito legal para mim ter uma casa assim, porque eu gosto muito das casas que são espaciosas, não é? Que tem espaço para muita gente caber e também espaço para se viver bem, não é? Então eu considero que primeiro eu gostaria de uma sala que fosse bem grande, que tenha a maior capacidade de receber pessoas, e também gostaria de ter uma piscina, ou talvez duas, para ter uma grande e uma pequena. Assim, na pequena poderiam entrar as crianças, que eu possa convidar com a minha família. E também, falando de família, eu acho que eu gostaria de ter 5 quartos em casa para poder convidar minha família e que ninguém tenha que dormir junto com alguém porque não tem espaço e coisas assim. Acho que também uma casa assim viria com uma cozinha bastante espaciosa, para assim eu poder cozinhar com minha família, que é uma das coisas que eu mais gosto. E também acho que uma casa desse calibre, vamos dizer, viria com uma garagem que possa albergar, pode ser uns 4 carros, que seja grande também, não é? Então, essa seria a minha casa dos sonhos. Continuando com os temas, eu gostaria também de falar sobre cidades, não é? Porque eu sou do Rio de Janeiro, a cidade é maravilhosa, então eu considero que o Rio é mais maravilhoso do que a cidade de Lima, não é? Mas também considero que a cidade de Lima tem muita mais história e é mais histórica que a cidade de São Paulo, que é uma cidade mais empresarial. Também acho que a cidade de Cusco, aqui no Peru, tem muita mais história do que a cidade do Rio de Janeiro, não é? Porque, sendo Cusco um centro histórico, tem muitas coisas, incluindo monumentos, história contada pela, pela galera que vive aí lá, que Rio de Janeiro não tem. Tem história? Tem, mas o Cusco tem muita mais história, é muito mais histórico do que o Rio de Janeiro. Bem, então, continuando com os temas, eu gostaria agora de falar sobre o meu fim de semana, né? Eu estou vivendo sozinho e geralmente meus fins de semana são quase todos iguais. Na sexta-feira, eu acabei de fazer os trabalhos que eu tinha para faculdade. Eu terminei eles, pude completar um que outro que ainda não está muito finalizado, mas minha parte eu completei. E depois no sábado, fiz meu almoço de manhã, saí com minha namorada de tarde e de noite eu fiz um filme com ela por chamada, não é? A gente colocou na Netflix e juntos a gente viu. E no domingo, eu me deixei um pouquinho mais relaxado, não acordei muito cedo e acordei, será o que, 11 da manhã? E a partir daí eu cozinhei meu almoço. Enquanto eu via uma série na Netflix, eu cozinhei. Por sorte não queimou nada. E de noite, já passadas as 7, 8 horas, eu voltei a chamar minha namorada e juntos a gente viu um filme de novo. Que é geralmente o que a gente faz, né? Eu não saí muito nesse fim de semana, mas se é para contar uma anécdota assim, no passado fim de semana desse, eu fui para o cinema, que eu quis muito ver esse filme chamado Transformers, que foi um filme que apareceu agora, que eu adorei. E é isso, né? Ir ao cinema, eu fui ao cinema e agora mesmo eu fico aqui em casa quase sempre, né? E finalmente eu gostaria de falar sobre as minhas férias. As minhas 2 últimas férias, uma foi muito mais emocionante do que a outra, mais significativa e mais sentimentalmente importante para mim. Por quê? Nas minhas últimas férias, que são, eu acho que foram as mais sentimentais, eu tive a oportunidade de ir para Cusco, porque agora minha família está vivendo lá, não é? Então, foi as últimas férias que eu passei perto da minha família antes de vir morar sozinho. Então, eu posso falar para vocês que a gente visitou muitos lugares. Fomos a Machu Picchu, fomos a Ollantaytambo, Águas Calientes, que são lugares turísticos lá, mas assim também a gente fez city tour pela cidade de Cusco, porque a gente ficou lá na casa onde eles estão vivendo lá, não é?
Comemos pratos típicos como, por exemplo, pachamanca, mas também lá tem uma pizza, né? Eles cozinham uma pizza falando pizza cusqueira, né? Que é muito deles. Então, eu acho que isso foi basicamente minha última férias com eles. E eu acho que foi a mais significativa, porque o que eu levei de lembrança de lá foi esses lindos momentos que por um momento não estão acontecendo tanto, né? Pela o fato que a gente está vivendo em cidades diferentes. Mas, como a gente tem que comparar com outras férias, vou falar das férias que eu tive antes da que minha família fosse para Cusco. Isso foi umas férias que a gente aproveitou para ir a Paracas, né? Paracas, que é um lugar no Peru, em Lima, que tem praias. E a gente ficou lá em um hotel, a gente teve a oportunidade de visitar um cinema que tinha dentro do hotel. Era um hotel muito bonito e também era muito grande, né? Eu acho que agora minha mãe está trabalhando em Cusco, num hotel, justamente, no Hotel Marriott, mas nesse hotel em Paracas era muito maior que o hotel de Cusco, então foi muito legal, né? E eu acho que essas férias foram um pouco menos significativas, não pelo fato de quem estava me acompanhando, porque na final de contas era minha família, mas sim tinha o fato dessas férias de Cusco serem muito mais representativas e importantes para mim, porque eram as últimas, não é? Um prazo de tempo muito grande onde eu ia deixar de ver a minha família, né? Então, se eu tenho que contar agora uma anécdota que eu passei, bom, posso falar para vocês que no hotel que a minha mãe está trabalhando é um hotel que não conhece mim, não conhece o resto da minha família. Então a gente foi visitar ela um dia onde ela estava trabalhando e eu cheguei com minha irmã e com meu pai. Para isso, as pessoas do hotel não sabiam quem era a gente, ou seja, que a gente era filho da chefa deles, né? E atenderam a gente com a melhor do profissionalismo, as melhores intenções. Mas quando a minha mãe chega e vê, oi, essa é minha família. Você podia ver a galera fazendo, ah, era ele. E porque eles conhecem que a senhora Pilar tem um filho, mas não sabia que o filho era eu. Mas foi uma anécdota que eu gostei, porque não importava quem eu era. O importante era que a atenção era a mesma para qualquer pessoa que chegara no hotel, não é? Então é isso. Esses foram os 4 temas que eu quis compartilhar com vocês hoje. E nada. Obrigado.